Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ângelo Caputo da Música Mania e no Se Liga na Dica de hoje eu vou conversar com o professor Rafael Barreiros do canal Canto do Zero. Tenho certeza que você gostará muito desta entrevista, deste bate-papo. Roda a vinheta! Vamos lá então, iniciando mais uma entrevista hoje com o meu amigo Rafael Barreiros do canal Canto do Zero, metodologia Canto do Zero. Rafael, boa tarde, muito obrigado pela sua presença e eu queria já começar, né, já agradeci, mas já começar passando a bola para você fazer uma apresentação de quem é o Rafael Barreiros, Rafael Barreiros, por favor. Obrigado, Ângelo, pessoal do canal, né? Um salve para vocês aí, boa tarde. Obrigado por você ter me convidado, né? Tanto tempo que a gente se conhece aí, é um prazer estar aqui com você e com vocês, né? Bom, eu sou hoje focado na preparação vocal, né? A gente usa alguns nomes, né? Preparador vocal, vocal coach, professor de canto. Na verdade, essas coisas todas elas vão se unindo ali, né? Na verdade, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer voz, então eu acabei largando violão, que eu dava aula há muitos anos, 20 anos de aula de violão, um pouquinho de contrabaixo também e tal, mas aí fui focar e fiquei agora focado nos últimos 15 anos aí só na preparação vocal e aula de canto. Na verdade, é isso que eu faço hoje. Maravilha. Ó, isso é fantástico, porque é muito difícil hoje em dia eu encontrar cantores que só usem a voz. É muito importante saber tocar um instrumento, né? E falando Eu acho. nisso, como é que foi, na verdade, o seu início? O início lá, você colocava você lá. Quando é que você falou, eu vou tocar algum instrumento? Quer dizer, não era canto ainda, que você falou do violão, talvez tenha Sim. acontecido um outro instrumento antes, mas quando é que foi esse momento de que você encostou na música e é por isso que nós temos você hoje aqui como professor Eu também? pensei, eu pensei que você ia falar assim, quando foi lá nos anos 50. Não, não, eu botei o 5 assim, não, quando você, Quando foi lá nos anos 50. Que você... porque Na- quando você encostou o dedo no violão, né? Porque eu não sei se foi o violão que te trouxe para a música, tá? Mas você sabe, você foi agora mediúnico, porque na verdade eu comecei nos anos 80, minha mãe, graças à boa vontade da minha mãe e persistência, meu pai já tocava violão, violão caipira mesmo, violeiro caipira raiz mesmo, né? E minha mãe também na igreja sempre cantando tal. E eu comecei a estudar violão erudito com 8 anos, mas um partitura, mão pequena, maestro dando aula lá no interior, aquela coisa. Então, criança, né? Eu chorava porque não alcançava, não conseguia, queria desistir. A minha mãe incentivava, o maestro incentivava. Violão erudito é só chinês que toca, né? Japonês. Não, é. É incrível. Mas aí, Ângelo, eu fui para flauta. Eu larguei e fui para flauta. Aí fiquei com o maestro um ano e pouco com flauta, e porque o violão era muito difícil, flauta doce, e fui embora. Só que daí eu enfiei na cabeça, com uns 10 anos, que eu queria tocar bateria. Eita ferro. E lá nos anos 80, no meio dos anos 80, chegou bateria e tocava umas coisinhas na igreja, e chegou bateria na igreja, era uma novidade, porque igreja nenhuma tinha bateria quase, né? Então eu comecei a tocar na igreja bateria, tal, não sei o quê. Imediatamente, parece que foi um raio assim, eu peguei o violão que estava em cima da cama, meu pai tocava, e comecei a tocar, cara. Assim, blum, negócio, porque eu já via os caras tocando, via meu pai tocando, mas eu tinha aquilo ali, tava guardado. E quando comecei a tocar bateria, aí eu comecei a tocar violão ao mesmo tempo, comecei a tocar um pouquinho de guitarra, um pouquinho de contrabaixo, e aí foi. E depois fiz muitos cursos, então eu fiz curso de guitarra, estudei aqui em São Paulo com vários guitarristas legais, estudei com o Juninho Afran da Oficina aqui em São Paulo, o André Mira, que hoje é meu amigo, e vim estudar contrabaixo também, então estudei contrabaixo um bom tempo, fazia faculdade em Botucatu de outra coisa e saía para São Paulo de ônibus para estudar guitarra, quer dizer, a piração completa. E terminei a faculdade, trabalhei na área que eu me formei, mas depois eu resolvi sair do meu trabalho em 98 e pular definitivamente
já tinha estudado guitarra, violão, violão popular, um pouquinho de violão erudito, contrabaixo, aí pulei definitivamente, larguei o emprego, olhei para o abismo olhou para mim, Ou se nós joga. nos amamos e pulei. Abandonei o emprego, abandonei o que eu tinha me formado, etc. E vim, depois em 2000, vim para São Paulo. E aí, São Paulo, logo depois a gente se encontrou, eu e você aí, né? Isso. Fantástico, fantástico. Rafael, falando dessa sua formação musical, já Uhum. com o pé no crescimento, com as pessoas que realmente fizeram a sua formação como professor de canto, agora técnica vocal, que eu sei que você estudou muito, investiu muito, viajou, conheceu gente top, né? Vamos falar assim, nossos Sim. professores tops, o pai de todos, né? Da onde surgiram quase todas as vertentes de técnica vocal que eu conheço também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte, principalmente agora focada na parte de voz, né? Que é Sim, onde você se dedicou, se especializou, que é a parte técnica vocal. Como é que ficou essa sua formação com esses professores, as pessoas que você captou todo o conhecimento e não só captou, né? Você também transforma, porque quando a gente aprende uma coisa com os professores, a gente acaba percebendo alguma coisinha, uma adaptação interna, como se fosse para você, como é que você absorveu exatamente. esse conhecimento. E, às vezes, existe uma dificuldade de um aluno nosso, que através desse conhecimento, que você também passou por essa dificuldade, você consegue ensinar de uma forma diferenciada. Fala um pouquinho sobre essa formação da parte vocal. Fala, pode deixar. Cara, isso que você falou antes de tocar na formação, eu acho bom, a gente que está na educação há mais de 20 anos, aí, muito mais, a gente tem essa coisa da dificuldade, porque às vezes você vê um cara cantando, né, ou um cara tocando muito bem, às vezes esse cara que canta horrores ou que toca muito bem, ele não consegue ser professor. Então, tem uma diferença entre o músico educador, né, e o professor, o músico educador. Então, Total. a gente se conhece bem, sabe que você tocou em muitas bandas, em muitos lugares e deu aula, milhares de horas de aula. Eu fiquei nesse caminho também muito tempo. E aí em São Paulo, aqui eu comecei a ficar mais fissurado pela questão do canto. Como é que faz aquilo? Por que minha voz ali não acerta? Estudei em muitos lugares, estudei com muita gente, e aí descobri um livrinho que se chama Singing for the Stars, né, que é do Seth Riggs. Eu descobri esse livro e aí eu comprei esse livro em 2003, 2002, 2003, por aí. O livro demorou horrores, ficou no correio preso, tive que ir lá pagar o livro, vinha com CD, um horror, para chegar, chegava de carroça, né, dos Estados Unidos. É, é. E aí eu peguei esse livro e quando eu comecei a ver as coisas desse livro, o que tinha escrito lá, eu falei, cara, isso aqui bateu forte aí em mim, entendeu? E eu fiquei estudando aquela onda daquele livro e não tinha assim YouTube, material no YouTube como a gente tem. Os cursos online praticamente eram cursos de livro e CD no máximo, né? Ou Isso, VHS, né? isso. E tinham pouquíssimos VHS no Brasil, raríssimo, até 2006, 2007, material online do jeito que a gente conhece hoje, né, Ângelo? Não Não, existia. não. Já Nada, já nós nada, vamos nada. falar de internet, de É. facilidade. Mas aí eu fiquei com isso, uma fissura, e sempre buscando essa coisa do speech level singing, que era a técnica que o Seth Riggs, que é o treinador do Michael Jackson, do Steve Wonder, do Ray Charles, da Barbra Streisand, do Paul Stanley, Não, Nina aí Simone, você vai deu ficar aula muito tempo para. falando o nome. Tanta gente que. Eu preciso de uma lista aí muito grande, né? Bom, e aí eu fiquei fissurado com isso. Quando foi 2007 para 2008, a internet estava começando a amadurecer mesmo, né? Porque até então tinha site, internet, mas né, depois a gente fala. E aí eu descobri que nos Estados Unidos tinha uma certificação do Seth Riggs chamada Speech Level Singing, que era a técnica que ele tinha criado já há quase 30 anos atrás, desenvolvido essa técnica, né, e aplicado com o Michael Jackson, aplicado com o Stevie Wonder, tal, se recuperando de cirurgia na voz, o Stevie Wonder, tal. Aí eu fiquei fissurado, cara. Eu já dava muita aula, já dava aula de violão, aula de canto, dava muita aula, estava dando mais aula de canto, e aí eu resolvi fazer a certificação.
Então, com muito Fantástico. custo, pagando em dólar e tal, filho nascendo e É, etc. E eu resolvi, pulei de cabeça de novo, só que nessa certificação do Speech Level Singing. Então, aí foi a minha entrada, realmente onde eu consegui falar assim, cara, agora eu tenho resposta para essas perguntas, entendeu? perfeito, perfeito. E aí? Além do Seth Riggs, depois também você acabou conhecendo outros profissionais, fazendo provavelmente Sim. outros contatos, né? A porta de entrada, quando a mente explode, que você falou, é Seth Riggs. Eu até mostrei numa outra entrevista que isso é uma raridade. Você falou de 2000 e pouco que você comprou o livro, né? Em 1997, eu fui lá na casa do Seth Riggs. É, Foi a época que eu na, fui na, fazer a aula lá. A questão é que nesse ano, em 1997, lançou o Sonar Band Lab que a gente tem hoje para gravar, que eu uso ele, sim, é o sim, Cakewalk. Esse aqui é o crachá da festinha de lançamento do Cakewalk. É uma pena que isso já demonstra a minha idade, né? Assim, ó, a minha experiência, né? Que isso é onde começa tudo, porque você falou, Seth Riggs é um ponto de partida e depois você começa realmente a estudar, a interpretar aquele material, conhecer. Eu conheci alunos do Seth Riggs lá assistindo às aulas que ele deixava a gente assistir e esses caras se transformaram em professores também, né? Porque a certificação é isso, é você absorver a metodologia e depois passar para frente com a essência da metodologia, mais o tempero, que no seu caso é o tempero Rafael Barreiros, né? É tudo que você aprendeu, né? Ó, sim. um breve comparativo de quando você começou a dar aula, tá? Sem talvez ainda sem muitos artifícios de internet, tal, ali naquela coisa no bruto mesmo, na enxada, né? Que a gente fala com o violão na mão, falando mais de técnica vocal, para hoje, que você sente assim, uma grande facilidade pelas ferramentas de hoje, ou lá atrás você sente, por exemplo, que existia mais dedicação dos alunos porque não tinha tanta informação, eles davam mais valor àquilo que o professor Rafael estava explicando no momento? Cara, eu vou sem a gente cair, eu e você, porque já somos nós, né, velhinhos, né, mais Sim, velhinhos, se a gente cair no saudosismo, porque quando a gente fala isso, algumas pessoas podem falar, ah, mas esse papo é de saudosista, porque, né, lá atrás. Mas é, assim, a gente, você também, né, Ângelo, passou esses últimos 30 anos, essa transformação didática, e a internet, sim, é uma revolução didática que tanto a pandemia agora veio mostrar que as coisas não vão voltar 100% como eram. Vão ter não, faculdades que vão abrir módulos, faculdades que eram mega tradicionais, que vão abrir módulos para sempre agora online. online. Algumas já têm cursos quase 100% online. Então, quer dizer, a pandemia só acelerou um processo, mas eu acho que algumas coisas, sem ser saudosista, algumas coisas lá atrás eram melhores. Que coisas que poderiam ser melhores? Talvez pela escassez, a paixão era maior. Perfeito, Porque perfeito, é quando você isso. tem, quando você abre a geladeira, você nunca teve condição de ter geladeira, aí você compra a geladeira. É, Aí um dia você nunca teve condição de colocar pudim na geladeira, aí você abre e tem um pudim, aí você come, geladeira e um pudim. Aí um dia você abre, tem 20 pudins lá da geladeira. Você olha e você fala, velho, quero saber de pudim, quero comer outra coisa. é, A internet é isso, você abre a porta dela, você tem cursos de milhões de cursos internacionais, nacionais, e naquela época onde você tinha violão, teclado, caderninho, caneta, lápis, borracha e um xerox tinha uns que no fax, né? Você pegava o fax, no tirava uma cópia fax, no fax. no fax. E aí a gente ia, aquele amor na escola, né? A gente ia, fazia os cartazes, as coisas, fazia os esquemas na lousa. Então parece um papo de tiozão, mas não é. Tinha muita paixão envolvida, por quê? Porque era uma escassez muito grande. Você É, imagina assim, o cara vinha do interior para estudar com o Ângelo Caputo na capital. O cara não, vinha passando fome, mas ele queria fazer sua aula, velho. eu Hoje tinha. não, hoje ele abre o laptop e vê você, quer dizer. Ó, Então,
O meu aluno, uma pessoa que mora no meu coração, que é o Gil Corrêa, o Gilbert, né? Ele mora no Claro, meu coração. toquei com o Gil muito tempo. Então, e aí ele vinha de Osasco, que não é perto, para fazer aula com o professor Ângelo. E depois a gente se transformou em amigo, depois ele veio trabalhar comigo. Então, assim, é isso que você está Trabalhamos juntos, falando. trabalhamos juntos. E ele passou por tanto tempo comigo que eu tinha a primeira prova, a primeira avaliação de contrabaixo dele guardada. Falei, Gil, você não sabe, eu tenho a sua primeira avaliação de contrabaixo que eu escrevi a avaliação na mão, fui te perguntando e você foi tocando, foi respondendo. Então, você está falando assim, hoje uma avaliação não é na mão, não é caneta, você não escreve É, nada, é online, assim, a pessoa fala, já está gravado. Mas foi bom você ter falado nisso, da paixão, né? Isso que é o lado de eu, trás, parece que era um pouquinho é, maior mesmo. eu acho assim, porque eu acho que a escassez gera a paixão e essa coisa, né? Então, quem nunca viveu no tempo da carta, né, nunca vai saber o que é uma carta, mas você esperava chegar. Quer dizer, eu acho que é o seguinte: se a gente conseguir trazer para essas gerações novas da internet a paixão, Com o que a gente tem e hoje, né? com o que a gente tem hoje, a facilidade do cara abrir o laptop e falar, pô, vou estudar lá com o Anjo, vou estudar com o Rafa, vou estudar com alguém agora, né? Lá no sítio, na praia, eu vou estudar agora. Quer É, dizer, é. se a gente conseguir trazer essa paixão que as gerações mais antigas tinham pela escassez, eu acho que a gente vai conseguir juntar, porque, cara, hoje é muito mais fácil. É. É Não, muito mais eu fácil. sei. Deixa eu já É incrível. aproveitando essa dica, essa questão da referência, das facilidades, alguns professores, se você quiser comentar mais algum, além do Seth Riggs que Sim, você já citou, que você estudou, mas, assim, professores e artistas que te influenciaram. Porque quando você fala, vou cantar, você não fala, vou cantar qualquer, só cantar uma música de um artista que você gosta, principalmente, ou vai interpretar aquilo, né? E quais são os artistas, assim, alguns artistas que você pode citar aí que sim. fizeram parte da sua formação? Ó, falando só dos professores, e quando eu entrei na certificação, eu comecei a fazer aula não diretamente no mesmo dia com o Seth Riggs. Sim, mas antes eu estava fazendo aula com, por exemplo, o Jeffrey Skousen, que hoje é meu mentor, né? Que foi um dos principais alunos lá do Seth, com o Spencer Welch, que é meu amigo particular e é ainda meu mentor, com a Stephanie, minha professora lá da Alemanha, com a Linda, minha professora. Todas e todos foram alunos do Seth Riggs durante 15, 10, 20 anos. Outros professores que me marcaram muito, então a Katy, a Linda, a Stephanie, depois o Guy, Jeffrey Skousen, o John Hanney, o Dean Kaelin, que também foi meu professor você conhece bem o Dean Kaelin, né? Conheço, conheço. É, o Jeffrey já falei, o Spencer e o Greg Henriquez, que para mim é uma referência No muito seu grande. canal, Assim. Rafael, no seu canal eu assisti agora, recentemente, você tem um bate-papo com um dos seus professores. Quem é Com o que... Spencer Welch, vale muito a pena. Isso, vou recomendar. Vou deixar, na verdade, todos os seus dados, só falando para o pessoal, eu vou deixar Legal. todos os seus dados, seu canal, tudo aqui na descrição. O pessoal vai deixar like e tal, vai lá, se inscreve. Quem não for inscrito vai se inscrever também, porque é Legal. importante conhecer de tudo. Mas eu assisti na íntegra, é muito gratificante a gente conversar com uma pessoa com quem a gente aprendeu e ele conversando já quase lado a lado com você, porque você antes era um aluno e agora você passou a ser um certificado, um professor que fala a mesma língua dele e passa as informações, né? Então, eu gostei muito da entrevista, meus parabéns. Eu vou também deixar esse vídeo em especial, vou deixar aqui na descrição para o pessoal acessar e conhecer Legal. esse professor, tá bom? Não, e só complementando, já tem algumas, já tenho 4 entrevistas com pessoas que hoje são do IVA. Então, o que aconteceu? No final do Speech Level Singing, em 2013, os professores, os master teachers e os professores do Speech Level Singing, uma parte deles resolveu criar um instituto que se chama Institute for Vocal Advancement, que é o IVA, AIVA, IVA, tanto faz, Sim. cada um fala. Então, a gente está hoje praticamente em todos os continentes, a gente tem professores no mundo inteiro, mais de 250 professores certificados. Eu hoje faço a mentoria de uma parte desses professores, dos iniciantes, eu trabalho como mentor, sou embaixador da técnica do AIVA para a América Latina,
Uau! especificamente na América do Sul, né? Sim. Com uma colega também na Centro-América, e trabalho lá como professor mentor no IVA, embaixador da técnica. A gente fazia muitos eventos, fizemos eventos no Brasil, agora com a pandemia, praticamente tudo Só online online. agora, é só online. Estamos fazendo muita coisa online, mas quando passar, a gente pretende trazer de novo esses professores. O Spencer já veio 2 vezes, o Jeffrey já veio 3 vezes ao Brasil, e a gente pretende trazer mais. Vamos esperar passar tudo isso. Claro. E aí, falando desses professores que me influenciaram, e os artistas, cara, a gente é brasileiro e ouviu de tudo, né? Desde Milton Nascimento, eu gosto muito do pessoal de Minas, né? Os músicos que nem Toninho Horta, mas os cantores que nem Flávio Venturini, os caras do 14 Bis. Eu gosto desse pessoal de Minas demais. Mas assim, não tem como falar que Elis Regina me influenciou, que para mim é a maior cantora brasileira, uma influência grande do Caetano, dos cantores mais tradicionais, tipo Almir Sater, Renato Teixeira. Aí o outro lado, né, o pop rock internacional, porque a gente dos anos 80, 70, ali finalzinho. Claro. Então, tudo que era do rock, das coisas boas, né? O Journey, Fred Mercury com Queen, David Coverdale com Whitesnake, todos esses caras que fizeram a gente tocar mesmo, Van Halen com Sammy Hagar e David Lee Roth, esses caras todos, né? Esses cantores fenomenais, né? Que eram principalmente do hard rock ali dos anos 80, esses caras me influenciaram demais, assim. Então, eu tenho esses cantores muito presentes, muito fortes, assim, né? E os cantores pop, né? O Sting, o Seal, esses caras, Bryan Adams, só gente top, assim, né? Só gente fraca, né? Só gente Pegando essa que... carona que você falou aí, que a tendência, né, que a gente tem. Primeiro, música brasileira, né? Música que o Claro, seu pai, que sua mãe, a responsabilidade dos pais na educação musical de uma criança, que é o tudo. seguinte: o que o pai, se o pai ficar ouvindo sertanejo, o filho vai ser um sertanejo. Agora, Claro. se sua mãe ouvia Elis Regina, se seu pai ouvia uma moda de viola, isso tudo ficou na sua cabeça e você. Isso foi formando. Eu ouvi desde a música raiz mesmo, Tunico Tinoco, da pesada mesmo, que Sim, aquelas vozes difíceis, né? Tinha um Carreiro e é, Pardinho, aquela coisa sofisticada que quem não conhece não sabe que aquilo ali é sofisticado pra caramba. Um e é, ponteio e de é. viola, desde a música brega regional, isso foi criando, né? Aí eu descobri a música pop, né, cara? Pô, a música pop e ouvi também muita coisa de Beatles, muita coisa que vai juntando. Na verdade, o brasileiro acho que é uma maçaroca musical, né? E depois fui ouvir jazz e blues, que acho que foram os estilos que me deram esse acabamento musical que eu gosto demais, assim, né? O jazz brasileiro e o jazz americano, né? O que os grandes professores falam, os grandes músicos falam, ouça de tudo, ouça boa música e, e você vai aprender, porque isso vai entrar no seu cérebro e vai formando você. Está falando de coisa desde pequeno, que eu toquei de tudo, né? Toquei em banda de baile, sempre toquei muito em banda de pop rock, né? Que era mais a minha vertente, porque quando eu Sim. comecei, eu queria ser o baixista do Iron Maiden. Eu comecei por causa do Iron Maiden, eu queria tocar baixo por causa do Iron Maiden, através do convite de um amigo meu. Só que aí, como eu não tinha condição técnica, comecei a estudar através de um convite de um amigo, que eu fazia saltos ornamentais, ele fazia comigo. Ele era guitarrista, tinha um amigo baterista, e eu fui lá tocar baixo. Primeira música que eu aprendi na minha vida foi a música do 14 Bis. Né? Então, primeiro show que eu fui na minha vida foi um show do 14 Bis. Fui assistir o Ah, Sérgio Malandro. beleza. Então, essa. E aí, depois, com a minha já formado, já sabendo tocar, na minha cabeça, eu cresci ouvindo Roberto Carlos. E meu pai, Perfeito. no carro dele, tinha as fitas de Roberto Leal, Roberto Carlos, Benito de Paula, né? Falando um negócio desse. E aí meu pai tinha a fita da Perla. E depois de um tempo, né, meu pai falava, infelizmente ele falava assim, meu filho, você vai trabalhar com música, isso não dá certo, vai trabalhar, vai ser alguém, vai se formar, quer dizer, eu sou formado, você também, né, aquela coisa, nós Sim, temos que nos claro. formar. E hoje, graças a Deus, isso passou também, né? Uma coisa que a vida moderna mostrou que a música é um Mostrou que... trabalho, é um caminho Claro, muito gratificante, music business principalmente, né? claro, E aí um claro. dia eu cheguei para meu pai e falei, pai, você me leva no aeroporto? Ele leva, por que você vai viajar? Eu falei, vou. Eu vou tocar com a Perla.
Meu pai quase teve um troço. Ele quase teve um troço. Ele já se arrumou, não, nem era naquele dia, já se arrumou, falou, podemos ir, já estou pronto. Eu falei, não, pai, é sexta-feira, eu vou viajar, vou fazer 3 shows fora. Aí eu percebi o quanto realmente meu pai ficou orgulhoso, porque eu tinha estudado música e eu ia tocar com um artista, né? Mas ele não sabia que esse mundo ele é bem complicado, não é? De tocar. É. Mas o que você está falando, de tocar de tudo, saber tocar, ser um bom profissional, né? Isso é Agora, fundamental. a gente já falou um pouquinho, né, sobre essa questão do desenvolvimento dos alunos, né, essa paixão da época, tal. O que você poderia destacar de ponto positivo, principalmente, né, que a tecnologia, a internet trouxe para a gente agora atualmente, né? Porque tem essa Cara, questão da distância. Você está aí, você está em São Paulo, eu estou em Brasília. sim, Você abriu, vamos conversar. Essa tá bom. proximidade, sabe? Essa amizade que a gente tem nunca passou. E eu tenho essa facilidade de conversar com você durante um período sem me preocupar com a distância, né? Claro que isso é fantástico. Mas para a música, assim, para a facilidade que você, quando vai dar aula para os alunos, em termos de ferramenta, que você pede para os alunos, estuda, usa o computador. Porque na nossa época, quando a gente ia para a aula, eu, do Set Reads, provavelmente, eu levava uma fita cassete. Ele botava Sim. no gravador em cima do piano e gravava a aula. Aí você ia ouvir, a rotação já era diferente, a afinação já era outra. Tudo, né? Então, nós estamos falando de coisa digital para a galera, né, que se apaixonou hoje na música, que tem essa paixão de estudar hoje com toda essa facilidade, para não cair nessa coisa banal, né? Aumentar essa paixão e saber usar o que você vai recomendar e que você acha que é de importante da tecnologia. Cara, eu acho cair, chovendo no molhado, né? A questão da internet é encurtar a distância, né? Hoje tenho aluno nos Estados Unidos, tenho aluno, né, nos países latinos, qualquer lugar do mundo, obviamente, você pode ter. Eu tenho aluno até em Tenerife, nas Ilhas Tenerife. Canárias. Nas Ilhas Canárias. Ah, Que é um paraíso maravilhoso, né? sim. Eu tenho aluna lá. Então, quer dizer, o mundo, né? Esses dias dei aula para um chinês, né? Então é engraçadíssimo. Isso porque se você for pensar, né, cara, nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Você tinha que pegar o avião, pagar o hotel caríssimo, você tinha que pagar avião caríssimo, pagar as aulas do cara $600, 1 hora, um negócio assim surreal, né? Surreal. Hoje não, hoje você fala com o cara abrindo. Agora, para a plataforma de ensino, cara, eu acho que o mundo realmente ficou pequenininho em distância e a facilidade de você ajudar uma pessoa a cantar, a formar, a tocar, a se formar, a ter uma experiência. Tudo bem que falta um pouquinho do contato, mas hoje a regra do mundo é assim, não tem como voltar atrás. Eu vou desligar a internet. Não existe mais isso. Né? Não. Você pode desligar e ir para uma ilha, ficar lá curtindo a ilha, mas... Não, se você fala assim, eu quero ouvir meu cassete, primeiro você precisa achar um lugar que te venda um aparelho, que não existe mais. Não, inclusive eu quero achar um bom para tocar os meus 30 cassetes que eu tenho lá. Mas, assim, em termos de plataforma, para as pessoas, crianças, jovens, eu tô com muitas pessoas acima de 55 anos, incrível isso, né? Tenho muita criança também, mas eu tô com muitas pessoas acima de 55 anos, os caras estão babando de alegria, porque é uma geração que não nasceu na internet, que meio que está descobrindo a internet agora para a plataforma de aula. Isso é incrível, cara. E achando que realmente que é ótimo, né? Porque é uma revolução, né? Se você falar de internet para seu filho, meu filho, os caras dão risada na nossa cara. Eles falam, pô, você é tiozão. Mas para você falar para pessoas acima de 45, 40, 45, 50, que não nasceram no boom, a gente não nasceu no boom, a gente viu o boom, né? E se você pensar, quando a gente se conheceu, como estudar, fazer um curso ou se formar em música, usando as plataformas de hoje, que são 20 anos, faz 20 anos que a gente se conhece, é incrível, cara. Em 20 anos o mundo virou de ponta cabeça. Então as pessoas que estão hoje aqui,
tem que dar graças a Deus e agradecer os carinhas que fizeram essa internet ser o que é hoje, porque, cara, isso aqui é uma maravilha. Isso é aqui fantástico, né? é a transformação da vida da gente, meu. Qual é a sua visão? Qual a importância da teoria musical? Teoria musical é aquela coisa de ensinar notas musicais e percepção para os alunos de técnica vocal. Cara, isso é polêmico. Bomba! Polêmico! Ah! Joga, vai. Bomba. Cada um Jogou a bomba. fala o que quiser. Então, porque é o seguinte, eu, enquanto músico, eu vim de uma formação que nem a sua de músico. Músico de estrada, depois fez curso, foi aprender a ler, bateu cabeça, voltou. Então a gente tem uma estrada em que a gente começou meio que tocando. Eu aprendi partitura, mas abandonei. Aí comecei a tocar, aí abandonei a partitura e voltei. Quer dizer, ficou essa coisa. Mas no fundo, depois a gente foi ter que aprender tudo. Eu acho importante. Agora, as pessoas hoje em dia, Ângelo, elas querem, mais do que nunca, hoje elas querem for fun, elas querem diversão. Sim, sim. Então, se você for fazer um curso para se tornar popular, para vender, para um curso que seja mais em massa, né, para vender em massa, se você falar assim, olha, partitura tal, 99% das pessoas vão pular fora. Isso. Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tento introduzir, quando eu dou aula privada para a pessoa, cada pessoa tem as suas características. Então, eu tento introduzir coisas no universo de teoria musical que aquela pessoa está disposta a aprender e assimilar. Quando eu faço um curso, quando eu mostro o curso para a pessoa, olha, você vai ter uma iniciação em leitura, ou você vai ter uma iniciação em percepção melódica. Então, eu mostro para a pessoa, quando é um curso, um intensivo, workshop, uma aula, quando são cursos em capítulos ali, em episódios, tal, o que for. Eu mostro o programa e falo, você vai ter até aqui de teoria, e etc. Por quê? Porque as pessoas hoje estão mais com várias preocupações. Elas compram 10 cursos, elas vão, elas abrem o Instagram, ficam 1 hora no Instagram. Ou seja, se eu vier com teoria musical para um público que não quer a teoria musical, eu já vou ter rejeição. Então, eu tento introduzir. Agora, se é para especificamente alunos de música e pessoas que querem se formar em canto, querem canto, aí sim, aí a gente coloca módulos, né? Só que assim, eu tento sim falar sobre teoria, falar sobre percepção rítmica, percepção melódica e pelo menos uma introdução ao que seriam os acordes, o que seriam as pentatônicas, etc. Entendeu? Perfeito. Isso que você falou vem de encontro àquela coisa. Eu, como estou há muitos anos no ramo de ensino musical, mas principalmente dono de escola, né? Então, essa minha vertente que eu tenho que treinar os professores. Os professores que nem se falou, tem o músico, o pedagogo, e o que a gente quer é um músico pedagogo, né? A gente quer o cara que entenda da teoria, que saiba tocar, não o que só toque ou que só saiba. Tem que saber fazer os dois, integrar. Você já tinha citado. E eu uso sempre esse artifício de... você falou, a pessoa quer se divertir, ele quer ir para aula de canto, por exemplo, se falar tudo que ele tem que estudar, ele desiste, ele vai embora. Né? Na hora. O meu treinamento com os professores já é esse. Aí o que eu falo para eles, faz o seguinte, pergunta o que o aluno gosta e comece pelo que ele gosta. Só que aí vai aparecer uma informação que ele vai falar, eu não sei o que é isso. É como se a gente estivesse jogando a varinha com o docinho, e aí ele vai morder e falar, mas eu não sei o que é isso aqui, você pode me explicar? Tá, então aí você vai dosando, você vai, na verdade, inserindo a teoria musical, pelo que você falou, pelo que acho que é isso que você também faz, porque o mais importante é atrair a atenção e fazer a pessoa gostar. Não é só da sua, é o seu jeito de dar aula, você está fazendo o cara gostar porque você faz desse jeito. Né? E eu acho isso importante, né? E era por isso que eu perguntei, e você realmente falou, eu também ensino, desse jeito, gradativo, vai conforme tem, né? E se chegar um cara e falar, o Rafael, vim aqui só cantar, eu quero fazer um cover do Legião Urbana, eu já sei as letras, eu só quero cantar. Você vai pegar o seu piano, vai ajustar o tom, vai ajustar a voz dele, porque ele chegou com essa proposta. Aí você vai falar, olha, mas agora você precisa saber isso, mas o cara
já chegou para você e falou, eu não vou, eu só vou fazer um Legião Urbana cover, você me ajuda? E você vai falar, sim, claro, eu te ajudo. Muito É bem, isso, agora eu é vou fazer um isso. jogo rápido com você, ó, que é, Mande lá. eu vou falar o nome de um cantor, acabei não falando com você antes, mas se esse cantor que você falar fosse seu aluno, porque eu assisti, estou sempre assistindo tudo de todo mundo, do seu canal, do canal dos nossos amigos professores, principalmente Seth Riggs, aí eu assisti o Seth Riggs dando aula para o Michael Bolton, que o Michael Bolton botou lá no canal dele as aulas, e o cara que já é um artista famoso, e o Seth Riggs ensinando ele a fazer o suporte, eu falei, meu, tá tudo errado, o que está acontecendo? Então, é aquela coisa, todo mundo acha que um artista, só porque ele gravou um disco, que ele é um artista, ele deixou de ser uma pessoa, que no nosso ponto de vista o que a gente ouve, a fisiologia dele, se ele canta confortável, gravação errou, volta, né? Então, o público ouve o resultado final. No ao vivo, ninguém escapa, né? Quem for um artista marromeno, ele vai entrar pelo cano no ao vivo, que não vai ter salvação e o pessoal vai descobrir quem é o cara, né? Claro. Então, esse cantor que você vai falar brasileiro, se você fosse professor dele, então você vai falar quem é o cantor e o que você, como professor, falaria para essa pessoa como dica de técnica vocal que ele poderia melhorar. Por isso que é bom para você pensar antes da pessoa, porque eu já ouvi de tudo e, claro, todo mundo foi falando uma coisinha. Então, primeira pergunta, um cantor brasileiro que você gosta. Uhum. O que eu poderia falar para ele, certo? É o nome do cara primeiro, né? E Quem é o o cara? que eu poderia. Eu preciso pensar no cara para depois eu vou ver o que eu Isso. vou. É. Deixa eu falar de uma coisa mais polêmica até. Vou falar do Pode. Zezé. Pode dizer. Quem? Tá? Do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Boa, boa. Vou falar Boa. dele. Pode, pode. Porque ele teve na mídia aí nos últimos 5, 6 anos, falando de operação, ele operou, aí o pessoal soltou o vídeo dele, ele tentando cantar músicas internacionais e o pessoal tirando sarro e tal. Eu vi algumas situações dos vídeos, né? E na minha posição hoje, como preparador vocal, eu trabalharia com ele. A pergunta é essa, né? O que eu faria para poder ajudar? Então, eu trabalharia bastante a saída dessa voz de peito dele, onde ele se fez sucesso com ela, né? Muito forte e tal, e trabalharia muito essa transição para ele ir para a cabeça, porque os danos vocais que ele teve, além de muito trabalho, shows, 30 shows fazia show todo dia, avião, entrevista, hotel, isso é uma vida, você sabe que é uma vida terrível. Sim. Eu faria esse trabalho de recuperação vocal e de reeducação para ele sair do grave e ir para a parte aguda de maneira mais leve. Sem peso, né? Sem aquela coisa pesada. Mais coordenada do que eu chamo que é a minha praia, né? Que é a voz mista. Eu trabalharia essa transição para ele ter essa voz mista mais à mão, não tão puxando demais a voz de peito, que é isso que danificou a voz dele. Perfeito. Ó, eu vou até sugerir aos próximos entrevistados que não precisa ser uma pessoa que você gosta, que você ouve, que é de cabeceira, sim, mas às vezes um profissional que precisou de uma ajuda e teve ajuda, só que, claro, ele fez a cirurgia, né? Ele esteve aí nas mídias, algumas pessoas divulgaram que ele fez a cirurgia, a recuperação vocal dele, os medos que ele passou ali para voltar a cantar. Então é só quem passa por isso, né, Rafael? Que é isso que você falou. Se você tivesse preparado ele antes. Claro, a galera gosta de jogar pedra, o cara é famoso, o cara, né, músicas ótimas e tal. E a galera gosta de jogar. O povo, meu irmão, o povo gosta de ver o leão comendo palhaço vivo lá. O povo gosta disso. Eles vão para o circo para ver alguma desgraça acontecer, né? O ser humano já ia para. Né? Então eu ajudaria, acho que nisso, com essa técnica. Beleza. Um cantor estrangeiro. Como você é uma pessoa que estudou com muita gente de muitos países diferentes, não só Estados Unidos, né? Você falou da Alemanha e tal. Às vezes você pode gostar de algum cantor ou perceber algum cantor assim na mesma situação do Zezé. Só que agora é um estrangeiro. Quem você... Cara, vivos ou mortos? Vivos ou mortos?
Cara, se ele tivesse vivo, você ia dar a dica para ele, entendeu? Cara, essa é muito boa. Talvez a mesma história com o Bon Jovi. Olha só como eu sou um cara modesto, né? Ó, Só caras que não são famosos, tal. sim, Bon Jovi, bora. O Bon Jovi, também a mesma coisa. Saiu ele cantando em casamento. O pessoal que foi ver ele aqui no Allianz, né? Sim, Falando que era minha tia-avó, né? Só foi ver a sua tia-avó, porque o cabelo parece com a é, tia-avó. O pessoal gosta, né? Mas eu trabalharia também a transição com exercícios de cima para baixo, com fricativos, com exercícios de exercícios de escala mais aberta, né, escala longa, trabalhando primeiro a voz mais basal dele, sem pensar ainda nos ajustes, nos efeitos de drive ou os acessos para drive, nada disso. Trabalharia a parte mais que a gente chama de home base, né, que seria o relógio em 12 horas, na posição mais tranquila. E para relaxado, relaxado. vocalizar mais isso e ver ao vivo o que a voz dele estaria me dizendo ao vivo. Porque eu acho que esses cantores que vão se desgastando, cada cantor tem a sua idiosincrasia, que nem diria Isso. o professor, mas cada cantor tem o seu histórico. Por que o desgaste foi tão grande? Eu sempre imagino que coisas acontecem no meio da carreira que às vezes a gente não sabe desse lado aqui, entendeu? Sim, sim. Mas eu trabalharia essa transição com ele, principalmente usando a parte aguda dele, que é muito boa, mas que você vê que está desgastadíssima hoje. Por exemplo, o Paul McCartney tá ótimo com 70 e tantos anos, né? Então, tá Isso. vendo? É. E tem o outro lado também, eu achei que você ia até citar o Axl Rose, que O precisou. Axl é um Já, caso para. já. É um caso. É difícil falar, porque tem gente que é muito passional e fã, né? Mas o Axl precisaria recomeçar completamente, né? Vamos deixar esse Cortar capítulo os, para uma próxima entrevista de pessoas que precisam de ajuda. Vamos. E outra, cortar todos os abusos, né? Tem gente que não quer cortar os abusos, né? Ó, você Então, sabe que ninguém tocou, nenhum entrevistado tocou no assunto e eu também não quis fazer esse tipo de posição, porque nós estamos procurando mais a questão da visão técnica vocal, professor e trabalho dos vocalizes, do conforto vocal. Mas, se acabou, você foi o primeiro, tá? Mas tá liberado, as pessoas podem falar. Mas primeira coisa que, dependendo das pessoas que são citadas, o abuso abuso com o que não é da parte técnica vocal. Além do abuso da técnica vocal, né? Porque a gente acha que tem técnica e não tem, então por isso que agora está sem voz, está com desgaste, né? Teve um desgaste. Mas o abuso da parte de consumo de coisas que não pode. só para você saber, dois sertanejos com os quais eu trabalhei, eu falei, ou você para com a cachaça e a tequila, ou não mais. Ou Pronto. ou é o conhaque e a tequila, ou é conhaque e tequila, ou sou eu. Isso. Pronto. Não, Porque o não, abuso de manhã acordava com conhaque, à tarde conhaque, à noite antes do ensaio conhaque, durante o ensaio conhaque, no final do ensaio conhaque. Aí nódulo na prega vocal, nódulo pronto. dos dois lados. Isso. Pronto. Tá bom. Tá tudo Sem, resolvido, né? sem contar com vida bandida, cigarro, vida bandida, e aí vai. E aí vem. Aí Você vem tem falar, que falar Rafael, eu disso. preciso de ajuda, Rafael. Eu preciso que você me ajude a cantar direito. Me ajuda, Rafael. Minha voz está assim, né? Boa, Rafael. Agora, uma cantora brasileira. Uma cantora brasileira, eu iria trabalhar com a Luísa Sonza Sim, primeiro. Eu sou um cara exibido, você percebeu, né? já. Eu iria trabalhar a musicalidade e a afinação na voz dela. Não que ela não seja afinada, tal, mas eu acho que ela foi para um caminho do business e eu não condeno quem vai para o caminho do business. Mas eu acho que ela pode dar mais do que ela é na questão de musicalidade, adornos, acabamentos, etc. É que as pessoas, quando vem uma montanha de dinheiro, elas podem ir até lá. Eu não estou condenando isso. Eu Sim, acho que isso é maravilhoso, se a pessoa pode ganhar dinheiro. Mas eu acho que ela como cantora, antes dela ir para o dinheiro, lá atrás, quando ela cantava no YouTube,
ela era uma outra coisa. Sim. E eu acho que dali onde ela estava, poderia sair um negócio diferente. Mas cada um tem a sua carreira. É aquela coisa também, algumas pessoas falaram que a pessoa depois, quando se constitui ou já está no meio do caminho, existe uma equipe, e aí você não consegue Não inserir. consegue mais Ninguém sair, né? fala, ninguém pode falar porque para essa pessoa que ela está errada, assim, que o caminho não é esse. Toma cuidado, porque as pessoas talvez não aceitem mais. E quando chega lá no topo, então quando chega na montanha do dinheiro que pega e sobe, você pode chamar o quanto quiser, que a pessoa não vai descer. Ele fala, mas, meu amigo, demorei tanto para chegar aqui para conseguir, agora eu vou ficar aqui um pouquinho. Só que isso tem um preço, né? Tudo tem um preço. Quando a gente Tem um não. preço. Lá na frente, a fatura, como o pessoal fala, a fatura chega, né? E uma cantora estrangeira. Cara, eu vou falar uma cantora que eu adoro, a fase mais antiga dela, que é a Miley Cyrus. Opa! Eu adoro ela. Eu realmente, desses todos que eu falei, acho que talvez seja que eu mais goste. Eu iria trabalhar a voz dela na questão dos adornos, os acabamentos, ajudando ela a trabalhar a transição. Eu acho que ela tem uma transição boa, uma voz mista, eu acho que tem. Eu gosto daquele vibrato dela mais visceral que ela tem, um pouco mais caipira americano, entendeu? Mas acho que ela pode melhorar um pouco mais nessa questão do alcance das notas agudas com a voz mista ali. Essas coisas são só, na verdade, um ambiente hipotético nosso, né? Porque o que a gente poderia contribuir? Mas eu acho que assim para ela poderia talvez melhorar. Eu sinto que às vezes quando eu ouço ela em show, eu acho que ainda cabe algumas coisas ainda. Porque no show que é outra coisa, né? Você põe no show ao vivo aí no YouTube, você vê É, realmente, né? é E o que eu falei. Gravação, é uma gravação. coisa. Ao vivo, valendo, É. né? Agora um papo rápido, assim, um joguinho rápido para a gente terminar, né? Que é o seguinte: o que um cantor ou uma cantora iniciante, agora esse pessoal que está assistindo a gente, às vezes muitos são iniciantes, alguns já cantam, mas assim, uma dica do professor Rafael que eles não devem fazer. Coisa assim, pá, rápida. Cara, não devem ficar trocando de técnica toda hora. Se você achou uma técnica que te convença, vá com ela. Se você sente que ela está te fazendo mal, aí sim você sai. Show. E o que eles devem, um cantor, a cantora, sempre fazer? Prática diária só. Na verdade, eu poderia colocar mais coisas, porque você é meu amigo. Vou colocar sono, água e prática diária. Aí já, muito bem. O pessoal gostou disso daí. Vai gostar com certeza, Sono, né? água e prática. O cantor não se faz comendo maçã, tomando chá de romã. Cantor é prática. 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 Uma dica sua para ajudar as pessoas que estão buscando a sua identidade vocal. Ótimo. Se gravar loucamente no celular, filmar. Hoje em dia, o celular é tudo, né? Filma, grava e assiste várias vezes. É o primeiro passo que eu trabalho na identidade. Perfeito. E aquela dica especial que você deixou agora para o final, para puxar da manga, assim, para puxar da manga, uma dica especial do professor Rafael para todos o pessoal que está assistindo a gente, independente, às vezes a pessoa não é nem cantor, nem cantora, mas todo mundo é cantor e cantora em casa, Sim. né? Canta no banheiro, tal. Às vezes uma voz falada é um profissional que usa muito a voz, né? Que tem a questão de um desgaste polifonador. Poxa, toda hora às vezes deu uma coisa na garganta. Uma dica sua para toda essa galera aí que gosta de usar muito a voz. Duas dicas, então. Primeira é a dica psicoemocional. O que você vê de negatividade com relação à tua voz não é o que as pessoas veem. Aquela ojeriza pela sua própria voz, que a maioria das pessoas tem, essa aqui é minha voz gravada, essa aqui é minha voz no celular, não gosto. Essa ojeriza, ela está dentro do seu psique. As pessoas não sentem o que você sente, o tamanho da sua repulsa, número 1. Número 2, exponha a sua voz.
Comece a expor no chuveiro, no churrasco, comece a expor mais a sua voz. O ser humano tem um dom dado por Deus, que é o canto, que os animais não cantam, os passarinhos, né, cantam bonitinho, mas Sim, cantar como a gente canta só os seres humanos. Então, não afunde esse talento, entendeu? Exponha a sua voz, comece a expor a voz. As pessoas estão quietas hoje. A humanidade não canta mais como se cantava nas eras ancestrais, porque não tinha celular, disco, toca-fita, nada. As pessoas que faziam o que para a música? Cantavam. As vovós cantavam, as mamães cantavam, as crianças sim, cantavam na escola. Hoje as crianças só ouvem. sim, Então, sim. essa é a minha dica. Maravilha. Rafael, queria te agradecer muito pela presença, por você ter aceitado esse convite. Foi muito bacana, depois de algum tempo, a gente bater esse papo aqui, depois de muito tempo, Muito. a gente se conhece há muito tempo. E outra coisa importante, não será o último vídeo, já vou te avisar. Eu vou separar novos temas, polêmicos às vezes, para a gente conversar, porque é muito melhor compartilhar, conversar com um Claro. especialista, com quem estuda, com quem é uma pessoa que buscou esse conhecimento, do que ficar pensando o que eu vou falar. Eu quero conversar sobre o assunto e isso começamos hoje com esse quadro novo aqui no Se Liga na Dica da Música Mania. Esse é um quadro que eu vou entrevistar vários professores e muito obrigado pela sua presença e Obrigado até a uma você. próxima. Obrigado, Ângelo. Um abraço para a família, para todo mundo do Música Mania. Estamos aí juntinho. Valeu. Valeu! Obrigado.